Olá pessoal, boa noite. Começando a live, uma live muito especial, um conteúdo assim. Acabei de dar uma rascunhada nele, cada vez eu tô me aprimorando mais nesse conteúdo do estado de presença. E eu vou. Oi Flá, seja bem-vinda. Começo sempre a live aqui, mesmo que não tenha ninguém, ou Elisete, falando um pouquinho, né? Porque eu tô gravando para depois colocar no canal do YouTube. Sejam muito bem-vindas, meninas. Vou convidar vocês a pegar o aviãozinho que tá aí na parte de baixo. Oi, querida. E aí a gente passar para chamar as pessoas. Oi, Elisete, querida, para essa live hoje que tá super especial. Eu estava falando aqui antes de vocês entrarem como que a gente vai aprimorando, né, o conteúdo que a gente vai trabalhando, a gente vai agregando informações e ao mesmo tempo também estando um pouquinho mais consciente, né, daquilo, das temáticas que a gente vem trabalhando. E aí é muito legal que vocês... Oi, boa noite. Oi, Fátima, que legal que você tá aqui. Oi, Marcos, tudo bom? Que legal que você veio. Marcos também. Muito bom, pessoal. Eu vou começando, se vocês sentirem de chamar outras pessoas, aí manda o aviãozinho. Eu não consegui acenar para o Marcos e a Fátima, mas aqui meu boa noite para vocês que estão aqui comigo hoje, tá? E dizer para vocês que a qualquer momento eu vou trazer uma organização aqui de conteúdo para vocês hoje, mas vão colocando coisas no chat para mim, porque uma coisa importante da live é esse bate-papo, né? Oi, Nath, seja muito bem-vinda também, tá? É muito legal quando vocês interagem com a gente no chat e tal, porque isso vai trazendo ganchos, né? E instigando aí a nossa consciência a trazer mais informações pra gente, tá? Boa noite, Nath. Seja bem-vinda, querida. É muito legal, né? Eu comecei a perceber que eu tenho um público, né? Oi Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda, primeira vez que eu te vejo aqui. É muito legal que você vai construindo um público no Instagram e eu tenho algumas pessoas que começaram a participar realmente das minhas lives, do meu trabalho como terapeuta também. E, e é muito legal, porque isso cria uma egrégora realmente, né, pessoal? Pra gente continuar esse trabalho, e isso me instiga muito. Eu não sei se é Rita, Tevisan, se for, seja bem, de qualquer jeito, né? Coloca seu nome para mim, para eu poder te chamar. Eu sei que tem Tevisan, seja muito bem-vinda. E hoje é um dia especial, toda vez que eu vou lançar um curso, adoro coraçõezinhos, pessoal. Eu faço essa live sobre a questão da presença. Hoje eu nem coloquei estado. Fátima. Fátima Tevisan, seja muito bem-vinda. A Wanda também entrou. Para trazer um pouco do conteúdo do curso, mas é muito interessante, gente, que eu tô indo para a terceira turma do curso Estado de Presença e eu vejo que ele se organizou de uma maneira tão espontânea e agora eu tenho muito mais fundamentos também. É muito legal, né? Quando chega o conhecimento, e muitas das coisas que eu vou falar para vocês, pessoal, vem dessa jornada de busca da Roberta, né, que está relacionada a muito estudo. Eu sempre fui muito estudiosa e de muitas coisas diferentes. Então eu sou uma estudiosa de religiões, por exemplo, eu gosto muito de religiões orientais, né? Então eu sempre li muito sobre o budismo, o hinduísmo, mas eu também gosto muito de religiões de matrizes africanas. Tem uma conexão muito grande com a África. Então sempre li muitas coisas a respeito disso. Mas eu também tenho uma vida acadêmica, então eu sempre li muita filosofia, né? E eu sou uma buscadora. Eu sou uma pessoa que está sempre em busca de compreender a vida,
né? Então, um prazer ter vocês aqui. Se sentirem de chamar as pessoas, passem um aviãozinho, seus amigos aí, e aí eu vou começar mesmo a entrar no conteúdo, mas como eu disse para vocês agora há pouquinho, vão colocando aí no chat, dialogando, porque isso é muito importante, né? Eu sou educadora também, né? Professora, então esse diálogo, ele é muito profícuo para a gente desenvolver, tá? Então, o que é essa danada de presença? Eu posso falar para vocês de uma maneira bem simples que hoje, agora, nós estamos presentes, tá? Eu e mais 8 pessoas aqui nessa live. Ah, Roberta, mas a gente não tá presente, porque você tá aí da sua casa e nós estamos aqui na nossa casa. Ah, obrigado pelos coraçõezinhos, pessoal. A presença não é só a presença física, mas a presença de você tá aqui, ó, você tá acordado, né? Você tá em vigília. Estão acontecendo coisas e você tá percebendo tudo que tá acontecendo, tá? Esse é um estado de presença que desde que a gente nasce, a gente está presente nesse mundo aqui, né? No planeta Terra. Só que quando a gente nasce, a gente não tem consciência ainda da nossa presença. A gente vai desenvolvendo essa consciência. Oi, Gabi, seja bem-vinda, querida. Que delícia ter você aqui. Uma honra. Seja muito bem-vinda. Quando eu tô realmente aqui, né, tô no planeta Terra, chega um tempo, uma idade, para alguns é 5, outros é 6, outros é 7 anos, que a gente começa a ter consciência desse mundo. Mas ainda a gente vive muito criando essa realidade, né? A gente ainda não tá tão consciente de algumas coisas. E aí, quando a gente vai chegando nos 12, 13, a gente vai caindo as fichas de como realmente é o mundo, tá? Mas nesse período, e isso se estende às vezes mais cronologicamente na nossa idade, que linda, querida, que delícia, saudades de você demais, Gabi. A nossa presença no mundo, ela tá muito relacionada com a nossa mente, tá? E é muito interessante a gente pensar em mente e pensar em consciência. Oi, Ulisses, querido, seja muito bem-vindo. O que é essa mente? Essa mente, pessoal, é aquilo que tá, vamos dizer, é mais a superfície, tá? Da nossa consciência. E o que a mente fica falando para nós? Eu quero, desde criança, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, tá? Vou dar 3 exemplos. A mente fala muito. Para ser feliz, a mente fala, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando não acontecem as coisas do jeito que eu elaboro, eu falo, nossa, eu sou azarada, as outras pessoas conseguem tudo, eu me esforço e as coisas não acontecem comigo. Tá? A gente fala que essa mente mais mundana que está nas atividades cotidianas, pessoal, vocês podem observar, porque não é só a sua, a minha também, ela fica falando sem parar com a gente, tá? Ela fala que você não fez direito às coisas, ela implica com as outras pessoas que estão ao seu redor, ela culpa, ela cria expectativas, tá? Então a minha presença nesse estágio tá muito relacionada com essa casquinha, que diz muito pouco do que eu sou, tá? Aí chega um momento da minha vida, provavelmente se acontece alguma coisa, ou comigo, ou ao redor de mim, que dá um clique. A gente para um pouco de ficar nesse eu quero, para ser feliz eu preciso disso, e eu sou o azarado, nada dá certo comigo, para mergulhar realmente na consciência, começar a ter consciência que, por exemplo, poxa, eu tô querendo determinada coisa, vou pôr um exemplo bem banal, para ficar bem fácil de vocês entenderem. Eu tô querendo comprar um carro, tá? Mas eu quero aquele carro, daquela marca, e eu quero 0. Bom, para eu conseguir alcançar esse objetivo, eu preciso ter essa grana, né? E aí eu começo a me organizar para em quanto tempo eu vou conseguir
guardar esse dinheiro para comprar esse carro, né? Então eu saio daquela mentezinha do que eu quero porque eu mereço, aquela coisa meio birrenta que nós adultos maduros muitas vezes voltamos nessa mente várias vezes por dia para entrar na consciência. Não, para eu alcançar determinados objetivos, eu preciso desenvolver algumas coisas na minha vida, tá? Nesse aspecto, pessoal, ainda a gente fica muito no nível dos pensamentos, dessa elaboração mental, que é uma coisa muito linda que a gente tem, que é a capacidade humana de pensar, refletir e elaborar ideias. Tá? Isso está muito relacionado com o nosso campo mental, né? Que é a nossa consciência, e não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, que legal que a gente tem essa capacidade. A capacidade de classificar, de ordenar as coisas, de colocar ordem. Bom, para conquistar determinadas coisas, né? Eu tenho que galgar o objetivo, eu vou dar esse passo, o outro passo. Fazer escolhas, discriminar, isso vai estar no meu caminho, isso eu escolho, não está. Tá? Parece que nesse momento, essa minha presença é uma coisa ainda muito... Ah, Roberta, isso daí eu tenho, faz parte da minha vida, mas não é bem assim, tá, pessoal? Oi, Dri, que legal que você tá aqui, querida, seja muito bem-vinda. Tem muitos de nós ficamos muito tempo nessa mente pequenininha que fica desejando tudo, que fica reclamando de tudo, e ficamos também muito tempo nessa consciência que fica elaborando maneiras de conquistar e alcançar coisas que a gente quer, porém, às vezes a gente não dá nenhum passo nessa direção, tá? E eu continuo presente. Quando é que a chave começa a virar, né? E às vezes isso vai acontecendo coisas na minha vida. Quando a gente integra um pouco a consciência nesse corpo, porque afinal a cabeça está em cima do pescoço. E ela faz parte do nosso corpo. E todos esses processos mentais que passam por reações químicas e físicas, boa noite, querida, estão aqui no nosso corpo, não estão fora do nosso corpo. Só que o nosso corpo, além de todo esse aparato incrível do cérebro, ele tem outras qualidades incríveis, que são, uma delas, o nosso campo sensitivo, tá? O que são as nossas sensações? Então eu percebo muito o mundo pela minha visão, pelo meu olfato, pela minha audição, pelo meu paladar, pelo meu tato. Aqui também tem muitas informações, tá? E eu vou percebendo o mundo, vivendo as situações, e aí nas situações eu vou aprendendo a conviver nesse mundo com os outros seres humanos, comigo mesmo e com os outros seres vivos. Então eu integro, tem um momento então que eu saio dessa mente mais pequenininha, começo a ter mais consciência desse mundo e depois eu integro essa consciência nas minhas sensações e nas minhas emoções. Porque as emoções, elas fazem parte daquilo que a gente é. Tá? Então, vou falar as emoções, né? Tristeza, alegria, medo, frustração, angústia, excitação, tudo isso está junto. Não é que eu penso. Geralmente, quando eu tô com um pensamento muito repetitivo, eu tô ou em angústia, ou em sofrimento, ou em tristeza, ou muito preocupado, tô muito angustiado, tô com a preocupação tá ligado com medo também. Tá tudo integrado. Mas, pessoal, a gente tem uma educação que burla muito as nossas emoções. E isso faz com que toda essa energia da emoção que tá no corpo vai muito lá para a consciência, para a mente, e a gente fica muito estafado e estressado porque a gente
tem muita energia no sistema nervoso, tá? Por isso que é muito importante a gente se movimentar, porque a inteligência, ela não tá aqui, a inteligência, ela tá no todo. Às vezes, uma sensação que eu tenho numa caminhada, uma sensação de bem-estar, aquilo, ela reverbera em todo o meu dia, inclusive na maneira como eu penso, tá? Então, olha os estágios da minha presença, né? Da minha presença, desse estado de presença no mundo. Muito bem, quando eu começo a integrar mais, que eu começo a não negar aquilo que eu sinto, tá? As situações que eu estou vivendo, eu começo a indagar. Olha que lindo. Oi, Cidinha, seja muito bem-vinda, querida. Muito gostoso. Como que começa essa indagação? Eu começo a perceber, gente, que tem coisas que se repetem na minha vida, tá? Tô pegando aqui, olhando aqui pra minha colinha, porque ficou bem legal esse esqueminha que eu fiz assim. Começa a ficar mais claro pra mim, quando eu não nego, né? Tô lá, tô em mim, tô pensando, tô sentindo, tenho dor, eu falo, puxa, eu tô com dor, o que será que aconteceu? Eu começo a observar que tem algumas coisas que se repetem. Então, às vezes a gente passa por mesmas... Não, querida, seja muito bem-vinda, o momento que der pra entrar, tá tudo certo. A gente às vezes passa pela mesma situação com pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, assim, eu vou dar o meu exemplo, que são os melhores, tá? Para vocês verem, assim, todo esse processo que eu tenho vivido também. Eu nunca fui uma pessoa de participar de um grupo só. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas diferentes, né? Pra mim, não fala, ó, Roberta é isso, né? Por exemplo, o mundo acadêmico, academia, né? Universidade, é isso, tem que fazer parte desse grupo, esse grupo pesquisa isso. Não, legal, esse grupo pesquisa isso. Mas eu gosto também daquele outro negócio ali, ó, daquele grupo que não faz parte da universidade, mas que tem um papo super legal, que lê coisas que me interessam. Então, o que eu, na minha vida, qual é a minha experiência? Eu sempre participei de muitos grupos diferentes, de pessoas que têm perspectivas da vida com olhares diferentes. Mas o que eu percebia? Sempre que eu participava de vários grupos, eu tinha um padrão. Então sempre tinha alguém que tinha um senão comigo. Sabe aquela pessoa que, tipo, você fala e a pessoa retruca, né? Parecia que sempre tinha um incômodo, né? E eu comecei a observar isso, falei, nossa, mas que coisa esquisita, né? Por que eu não entro num grupo e tudo é normal, é natural? Sempre tem um senão, sempre tem alguma coisinha, né, meio esquisita. Esse é apenas um exemplo de indagação, tá? Mas você pode indagar assim, tipo, por que toda vez eu vou na casa da minha mãe e quando eu vou falar de determinado assunto, sempre a reação das pessoas é a mesma? Ou elas fingem que não tá acontecendo nada, ou elas falam que é bobeira, ou elas desconversam, tá? Quando a gente chega nesse momento de presença que a gente começa a indagar sobre as coisas que acontecem com a gente já andou, deu 3 voltas no planeta Terra, tá, pessoal? A gente saiu daquela mente pequenininha que quer tudo, que só pensa em si, que é muito egóica, tá? A gente passou também por uma consciência um pouco maior que vai além dessa mente pequenininha que quer tudo. Mas a gente também já alcançou um terceiro estágio aonde a gente já está mais integrado, percebendo os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente não está no piloto automático, a gente já está num modo de presença mais de autoobservação, tá? E aí o que acontece? Quando eu começo a perceber essas repetições da minha vida, eu começo a perceber que algumas emoções repetem também, algumas situações se repetem, pessoas se repetem. Eu falo assim, que muda a cara, mas o que a pessoa vem trazer para sua vida é a mesma questão.
tá? E aí, você pode ficar nesse nível, gente, ad eterno, tá? Você chega nesse nível de consciência e de presença no mundo e fica aí. Por que você fica aí? Porque muitas vezes você conta pra você essa historinha. Ah, mas é assim mesmo, eu chego nos lugares, não sei por que as pessoas se incomodam, acho que é porque eu tenho o cabelo dessa cor e esse corte, ou porque eu sou uma pessoa que gosto de falar muito, e às vezes as pessoas podem me achar prepotente, ainda a gente joga pra fora aquilo que a gente está olhando, sem ainda ter esse olhar para dentro. E quando a gente fica jogando muito para fora, pessoal, a gente não sai do lugar, porque a gente tá indagando, porém a gente ainda tá, de uma certa maneira, julgando, culpando as situações e as pessoas por a gente passar por determinadas coisas. E muitas vezes também nesse momento você não se sente forte e confiante para dar o próximo passo. Tá? A romper com isso, falar mesmo, peraí, mas o que eu posso fazer para resolver essa situação? Eu vou dar um exemplo para vocês. Qual foi a primeira ação quando eu falei assim, nossa, mas todos os grupos que eu vou sempre tem uma pessoa que parece que é uma pedra no sapato. Aí eu entrei num outro grupo e eu falei assim, agora nesse grupo eu vou ficar de boca mais fechada, eu não vou falar tanto, eu vou ser mais observadora. Aconteceu a mesma coisa. Tá? Porque eu coloquei pra mim que o que tava errado em mim é que eu sou uma pessoa que gosto de falar muito, que eu gosto de conversar muito, e isso às vezes incomoda. Então, pra não incomodar, eu vou falar menos. Mas veja o que eu fiz. Eu guardei uma qualidade que é minha. Isso é um dom meu. Eu tenho um dom de comunicar ideias, né? E se a outra pessoa vai achar que de repente eu tô sendo arrogante, é uma coisa da outra pessoa, tá? Mas eu ainda não tinha as ferramentas que eu tenho hoje. Pessoal, vai comentando aqui no chat. Tá? Eu sempre gosto de ir e voltar para às vezes as pessoas que vão entrando, tá? Ao longo da live e também para vocês não perderem o fio da meada. Então vou retornar, ó. Começamos com essa mente pequenininha, né? Eu quero, porque eu mereço, muito ligado ao nosso ego, tá? Depois a gente vai para a consciência, poxa, qual que é meu papel aqui no mundo? Eu quero alcançar objetivos, o que eu tenho que fazer para alcançar os objetivos? Depois a gente amplia um pouco mais essa consciência, quando a gente começa a perceber que não são só os pensamentos, mas eu tenho sentimentos, eu tenho memórias, eu tenho situações que aconteceram na minha vida, e tudo isso diz um pouco sobre a minha visão de mundo. E aí eu começo a me indagar. Por que acontecem coisas na minha vida que se repetem? Por que eu quero alcançar coisas e não consigo alcançar se eu sou uma pessoa que me esforço e tento fazer tudo dentro do script certinho, tá? E aí a gente chega nesse momento onde eu falo, puxa, ou eu fico aí, né, que é um pouco assim, não, eu jogo para as demais pessoas aquilo que eu mesma não dou conta de dar o próximo passo. Esse é um momento também que a gente procrastina muito, tá, pessoal? A gente enxerga as coisas e muitas vezes a gente nega. A gente finge que não enxerga. Tipo, eu poderia, nesse momento que eu adotei um comportamento diferente e se manteve o comportamento das pessoas, ter parado por aí e falado assim, não tem jeito mesmo, assim, eu só encontro pessoas que de repente não gostam de me escutar falar e tal, e aí eu fico lá naquele mesmo lugarzinho, que às vezes eu me coloco naquele lugarzinho de vítima, né? Ou eu me coloco, oi Pedro, querido, seja muito bem-vindo. Eu me coloco naquele lugar de juiz, eu começo a julgar as pessoas, então eu fico entre a vítima e o juiz. E aí, pessoal, eu falo pra mim mesmo, não, é melhor assim, deixa pra lá, eu já indaguei, eu já percebi isso que tá acontecendo, mas eu não dou o próximo passo, que é um passo fundamental, que eu chamo que é o passo de atravessar a ponte, tá? E para isso, gente, você tem que ter um bocado de ousadia, de
coragem de olhar para essa situação que você está vivendo, ou várias situações que vêm da sua indagação, sem deixar para lá. Ah, amanhã eu resolvo. Oi, Nádia. Daqui a pouco acontece alguma coisa e essa situação melhora. Eu jogo um pouco para o universo aquilo que me cabe. Veja como o meu estado de presença, ele tá um pouco meio, até aí, meio ondulante, né? Eu ainda não tô presente. Eu tô ainda muito nessa percepção e não tendo muito clareza do que realmente eu observo na vida. Eu tô às vezes indo pela ideia de outras pessoas. Eu tô culpando e julgando essas pessoas. Quando que eu saio desse momento onde eu já indaguei, já fiz até alguns pequenos movimentos para tentar mudar algumas situações na minha vida, quando eu dou esse passo, que para mim é um salto quântico, é quando eu paro de olhar para todas essas questões e essas indagações para fora e começo a olhar para dentro. E a perceber que tem coisas realmente na minha vida que eu não gosto. E isso não diz respeito às outras pessoas, aos grupos que eu participo, à profissão que eu escolhi, à família que eu cheguei, né? Aquela pessoa que sempre pega no meu pé. Mas isso está dizendo a respeito à minha vida, porque aí a gente já teve uma jornadazinha de vida, né? E você fala, puta, eu escolhi casar com essa pessoa, mas eu não tô feliz. Eu escolhi trabalhar com isso, mas isso não tá pegando. Oi, Gra, querida, oh, que delícia ter você aqui. Eu escolhi essa profissão, mas na verdade eu não gosto de fazer disso. Quando você verdadeiramente e honestamente aceita que muitas coisas até aquele momento você não gosta. Inclusive você não gosta de coisas em você mesma. Em você mesmo. Você fala, putz, olha, eu faço isso tão no piloto automático, mas isso não é uma coisa que eu gosto. Não é uma coisa que eu sinto que tem a ver comigo. Você assume realmente a sua vida. E por isso que eu falei que para isso, oi Marcinha, a gente precisa ter muita coragem, ser muito ousado, porque quando a gente dá esse passo e a gente passa por essa ponte, não tem volta, pessoal. O que isso quer dizer? Ampliou a sua capacidade, a sua consciência, ampliou a sua presença. Não tem mais como voltar atrás, você não vai mais deixar pra lá a sua vida, porque você assumiu que tem coisas que você não gosta e que tem coisas que você quer realmente mudar na sua vida, tá? E aí é que chega o autoconhecimento. E é a partir desse ponto que eu criei o curso Estado de Presença. Tá? Para quando as pessoas dão esse passo, estão com o pé no ar para pular essa ponte, e realmente, o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa de apoio, a gente precisa de ferramentas para caminhar para frente. Tá? No sentido de olhar para as coisas que a gente não quer mais na nossa vida e realmente mudar, tá? Agora eu já digo para vocês que isso, oi querida Márcia, isso não acontece assim. Isso é um longo processo e que muitas vezes, pessoal, eu chego nesse momento da ponte, nesse momento de realmente assumir as coisas na minha vida e eu volto para trás antes de fincar o pé no chão. Por que isso acontece, Roberta? Por medo, gente, tá? A gente fica lá na nossa zona de conforto, tá? Todo esse processo, né, do autoconhecimento, assim, agora o autoconhecimento tá na moda, né, gente? Mas o autoconhecimento, ele não vem do nada, tá? A gente tem os passos, tá? E não adianta eu querer olhar para tudo também.
Tá? Eu falo assim que são camadas. Quando eu começo a ter um pouco mais de consciência daquilo que eu tô vivendo realmente, eu já tô em autoconhecimento. Mas esse passo quântico que eu tô trazendo para vocês é naquele momento onde eu assumo realmente o autoconhecimento. E quando eu falo, eu não quero mais viver essa vida que eu tô vivendo agora. Eu quero mudança, eu quero transformação. Eu quero viver realmente aqueles objetivos que eu tinha lá no começo da minha vida. Porque quando a gente é jovem, pessoal, quando a gente tá começando a trabalhar ou fazendo a nossa formação profissional, né, às vezes acadêmica e tudo mais, a gente ali também tem uma essência muito forte. A mesma coisa quando a gente é criança, só que a gente vai deixando isso para trás, tá? E vai entrando nesse piloto automático. E o autoconhecimento, auto de se voltar para você, não é um processo simples, principalmente no início. Por isso que a presença, ela pressupõe uma escuta com compaixão e generosidade e amor de você para com você mesmo. Porque você vai falar, putz, olha o que eu fiz na minha vida até agora, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquele outro. Eu nem gosto de mim mesma, eu nem me amo, eu acho que eu não sou, nem me valorizo, tá? Aí você tem que começar todo esse processo, porque se você chega nesse momento e você não está se valorizando, é que isso foi construído ao longo da sua vida. E aí você precisa olhar para a sua autoestima. Por isso que uma parte do curso Estado de Presença, a gente trabalha com a questão da autoestima, tá? Porque aí, se olhar e falar, eu tenho esse tantos de desafios comigo mesma, mas eu tenho esse tanto de coisas que eu tenho virtudes. Gente, é equilibrado, viu? E todos nós, humanos, tá? Por exemplo, nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que eu era uma pessoa muito orgulhosa. E eu falava assim, nossa, eu orgulhosa? Imagina! Eu sou uma pessoa muito humilde, que é isso? Não, eu tenho um lado muito humilde, mas eu também tenho um lado muito orgulhoso. E reconhecer o meu orgulho fez com que eu andasse e destruísse barreiras na minha vida e chegassem coisas para mim que não seriam possíveis se eu não assumisse. Então, o autoconhecimento, ele passa muito pela aceitação. E aí, quando a gente aceita, que a gente começa a trabalhar, onde a gente começa realmente a modificar, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre os relacionamentos e os relacionamentos afetivos, né? Muitas vezes, pessoal, nessa jornada a gente tá com uma pessoa às vezes muitos anos, né? Os casamentos às vezes duram muito, muito tempo, ou a gente tem aquele relacionamento que nem deu muito certo, mas a gente ficou um tempo com aquela pessoa e foi muito bom, ou alguma coisa ali, foi alguma chave que nos ensinou muito e a gente não consegue soltar daquilo, ou não consegue assumir que mesmo tendo um casamento às vezes de 20 anos, não tá legal. Não tá legal, mas a gente conta uma historinha pra gente que tá legal. Não, tudo bem. Ah, não é legal, eu não gosto mais dessa pessoa, não tenho mais interesse nela, a pessoa faz tudo sozinha e eu também. Dormimos em quartos separados, que às vezes é bem legal, ou moramos em casas separadas, que também não, esse não é o problema, mas é quando eu não assumo realmente que a coisa gostaria que tivesse. Do jeito que lá no fundo eu sei que eu mereço. Vocês estão muito quietos, colocam coisas pra mim aí. Eu vou tomar uma aguinha aqui, respirar, que a gente vai agora para um momento bem legal. Gente, então a porta, depois que eu tô, essa ponte, né, é você realmente assumir a sua vida. Assumir que você é responsável por tudo que acontece com você. Então, se você, no meu caso, se você vai no grupo XYZ, Roberta, e sempre tem uma pedra no sapato, o que é? Por que você está atraindo pessoas que às vezes estão sempre te cutucando?
né? Se você é uma pessoa super comunicativa, você chega, você sabe que você não é uma pessoa que é arrogante, né? Legal, Wanda. Poxa, deixa eu olhar para isso. Por que que eu tô atraindo isso para minha vida? O que que eu estou aprendendo? Perguntas para vocês fazerem, para vocês. Por que que eu estou atraindo determinada situação na minha vida? No modo autoconhecimento, quando eu assumo, eu paro de ser reativo e jogar a culpa nos outros, mas eu também não fico olhando para mim e me culpando. Eu jogo essa pergunta e acolho comigo mesmo. Oh, por que será que todo lugar que eu chego tem uma pedra no sapato, né? Tem uma pessoa sempre para fazer um contraponto em relação a mim. Eu fiz essa pergunta para mim, né? Eu falei, pô, Roberta, por quê? O que é que tem? O que você está aprendendo? Olha, importante, anotem aí. O que você está aprendendo com esta situação? Aí essa situação, o meu exemplo é participar de vários grupos e ter sempre uma pedra no sapato, uma pessoa que sempre te dá uma, né? Não é tudo tranquilo, tudo tão pacífico, mas você deve ter milhões de situações na sua vida como eu tenho, né? E aí você faz essa pergunta: o que eu tô aprendendo com isso? Oi, Rose, querida! Seja muito bem-vinda. Aí, gente, quando você faz uma pergunta, não responde, tá? E às vezes vai acontecer as situações vão se repetir. Nesse modo do autoconhecimento, é muito lindo, gente, porque é como se você tivesse um passo mais distante de você mesmo. Olha que coisa mais linda. Você começa a observar um pouquinho o que você vive. Tá? Claro que você tá lá, o estado de presença é isso, né? Numa consciência mais ampliada. Você tá lá, você tá presente, a pessoa às vezes está gritando com você, tá desacatando, tá sendo super mal educado com você, mas você tá presente. Você tá sentindo, você tá reconhecendo, às vezes o corpo, né, quando alguém te agride, o batimento cardíaco, a gente percebe a raiva, o medo de ser agredido, tá? E tudo bem, você tá lá, você respira profundo, você tá em presença. E às vezes ali não é o momento de você resolver, é como se você tivesse descolado de você mesmo, tá? E muitas vezes, pessoal, no começo desse processo você não tem tempo de refletir muito sobre a coisa e às vezes você acaba sendo muito reativo. Mas quando você começa a realmente estar mais em presença, aceitando mais as coisas que chegam e indagando, né, fazendo essa pergunta, o que eu tô aprendendo com essas situações, espontaneamente e com muita velocidade, você às vezes fala até para outra pessoa que está te agredindo. Esse exemplo agora, tudo bem se você pensa assim, mas eu penso diferente. Vira as costas e sai. Você começa a ter alguns insights nos relacionamentos, que é um outro ponto do curso que a gente trabalha, em não agredir o outro porque ele tá te agredindo, tá? Mas ao mesmo tempo você se posiciona, mas é a maneira como você se posiciona. Mas a maneira como você se posiciona tem a ver com esse mergulho em você mesmo, que é o autoconhecimento. Quando você se assume que você é um ser humano, e um ser humano tem qualidades e defeitos. Nem gosto de falar de defeitos, ele tem qualidades, ele tem dons e ele tem coisas para serem desenvolvidas. É por isso que a gente está aqui, pessoal, e por isso que a gente está em relação. Então, quando vocês estão aqui comigo nessa live, eu tenho certeza que vocês não estão mais na mente. Eu nem acho que vocês estão naquela consciência de querer galgar as coisas da vida. Eu já acho que vocês estão em presença, que vocês não estão negando as coisas que estão acontecendo na vida de vocês e que vocês estão indagando sobre as coisas que estão acontecendo na vida de vocês. E vocês estão começando a tirar o pé no chão para dar esse passo, tá? Porque, gente, é quarta-feira, 9h10 da noite.
né? Tem muita coisa pra gente fazer 9 e 10 da noite. Assistir um filme, deitar na cama, escutar música, conversar com um amigo, mas vocês estão na live. Vocês estão na live porque alguma coisa vocês estão querendo na vida de vocês. E aí, eu sei que vocês estão querendo porque eu quero, e tudo é vibração. Então, vocês estão aqui porque de alguma forma o que eu trago para vocês toca vocês, como o que vocês trazem para mim me tocam também. Por isso que a gente se afina. Hoje aconteceu uma coisa muito legal, eu encontrei a Rose, que é uma querida, no supermercado. Fazia não sei quantos anos que eu não via a Rose. Aí eu ainda falei pra ela no final da nossa conversa, falei, Rose, acho que a gente não se encontrou por acaso. Nada é por acaso, pessoal. A gente tá atraindo e repelindo situações o tempo inteiro. Só que o que acontece? Isso é muito inconsciente, tá? Porque só 15% é a consciência. Mas olha a importância da consciência. Para você chegar até aqui agora nessa live, você teve que estar muito consciente. Você já ampliou muito, tá? E quando você começa a ampliar mais a sua consciência, a gente abre um espaço para o nosso subconsciente trazer coisas à tona. Tá? Então, no curso Estado de Presença, pessoal, eu auxilio você nessa passagem para o autoconhecimento e a gente abre um pouco o campo para o subconsciente começar a trazer coisas para sua consciência. E por que ele pode trazer coisas agora? Porque você já teve um processo de desenvolvimento da sua consciência, tá? Tem uma coisa linda que a psicóloga da minha filha conversou um dia comigo sobre o cérebro adolescente e que me fez pensar muito. Porque o cérebro adolescente, ele tem muita energia e ele não sabe muito lidar ainda com as coisas que estão acontecendo, com essa passagem, né, para a maturidade. E aí o que acontece é que quando você tá nisso, você tá no 8 ou você tá no 80, tá? Ou você não tem nada de energia, você tem muito. Você é muito extremista, tá? E pode ser que você fala, nossa, meu cérebro é adolescente. Eu vi várias coisas do meu cérebro adolescente ainda. Como que você matura esse cérebro, tá? Você começa a indagar para outra pessoa, a questionar ela a respeito do que ela tá mesmo falando. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha filha também. A posição, às vezes, da questão da vacina para ela. Para ela é inconcebível as pessoas que não querem tomar vacina. Tá? E aí eu falei assim, eu entendo a sua posição, porque eu também, nesse momento, entendo que o melhor é tomar a vacina, porém tem outras pessoas que pensam diferente. Por quê? Porque elas têm uma história diferente, né? Elas têm uma visão de mundo diferente. A gente até pode julgar a visão de mundo delas, tá? Ou então olhar para a visão de mundo delas e falar, não, tudo bem, isso aqui elas pensam desse jeito e eu não penso, tá? Quando você traz isso para a pessoa começa a sair dessa radicalidade. Veja como o mundo tá radical, pessoal. Veja como a gente tem um monte de cérebro adolescente. Tá? Nesse mundo, e por isso que a gente tá nessa situação de mundo, tá? Vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo no supermercado hoje. Tem uma placa enorme no caixa do supermercado que diz assim: aguarde atrás da faixa para a atendente, a caixa, te chamar na hora de você colocar as coisas. Por quê? Pra gente ter um tempo de pagar, pôr tudo no carrinho e não ter a aproximação. Todos os supermercados. Claro que antes da pandemia não era assim. Você estava terminando a compra, a outra pessoa já estava com a compra lá do seu lado. E era a hora do almoço. E a pessoa que estava atrás de mim, ela estava angustiada. E eu faço 2 compras no supermercado. Então eu passei uma e depois passei outra. Eu faço da minha mãe e faço a minha. E a pessoa estava de saco cheio. E aí deu um problema num último produto que não passava o código. Então demorou pra caramba. O que acontece? A pessoa invadiu o meu espaço. E aí eu olhei pra pessoa e falei, olha, aqui não é seu lugar, você tem que ficar atrás da faixa. E a pessoa não gostou, ela falou assim, não, mas eu tô 1 metro de distanciamento. Eu falei, não importa. A regra que foi colocada aqui no supermercado é que você tem que ficar atrás da faixa.
né? E a pessoa não saiu, tá? E eu fiquei em presença, né? Eu poderia ter evitado falar alguma coisa, mas eu não evitei, eu me coloquei, porque se eu não tivesse falado nada, tá? Mas é o cérebro adolescente ali, né, pessoal? A pessoa acha que ela tá com pressa, não importa o mundo. Tá? Olha como tá na mente, nem chegou na consciência ainda. Ela quer porque quer passar por cima de você. É como se você não existisse, tá? Quando a gente tá nesse estado de presença, pessoal, não é que a gente não se coloca, não é que a gente não dá limite, não, a gente não é bonzinho, pessoal. A gente tira, inclusive, essa máscara de bonzinho. A gente assume a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Eu sou a única pessoa que sai na minha casa para fazer compra, porque meus pais têm quase 80 anos. Então, apesar deles terem tomado a vacina, se eu sou a pessoa que saio, eu tenho muita responsabilidade com essa saída. Eu sou uma pessoa que higienizo muito as minhas mãos, higienizo o espaço que eu trabalho, entro sem sapato em casa, várias coisas eu tenho feito na pandemia. Tá? Por quê? Porque eu não tô sozinha no mundo, eu não vivo sozinha no mundo. Quando eu faço o processo do autoconhecimento, quando eu estou em presença, e essa presença ela vai se modificando, ela vai se burilando, ela vai se aprimorando, pessoal. Eu entendo que o mundo ele é coletivo. Ele é feito de 7 bilhões de pessoas, mais não sei quantos bilhões de animais, mais outros seres vivos que são a água, as árvores, os alimentos, né, que são cultivados na terra. A terra também é viva. O ar também é vivo e eu começo a honrar a minha vida. A primeira ponte que você atravessa do autoconhecimento é você olhar para você mesmo. É você aceitar aquilo que você é e começar essa investigação e essa indagação sobre tudo que você está vivendo na sua vida e transformar isso através do seu comportamento, mudar o seu comportamento. Quando você faz isso, você impacta no mundo. Tá? Você não precisa criar um grande projeto para cuidar da água. Se você cuida da água, se você cuida dos seus alimentos, isso já tem um impacto coletivo. Tá? A mesma coisa de padrão de funcionamento. Se você está fazendo o processo de autoconhecimento, naturalmente as pessoas ao seu redor, elas vão sentir isso, porque você vai mudar seu comportamento. É tudo por... As nossas células estão lá vibrando, uma se comunicando com a outra, tá? Só que nós temos um campo energético e isso vai se comunicando com o resto do planeta. E aí começam a chegar pessoas na sua vida que estão nesse mesmo processo que você está. E aí você recebe ajuda, auxílio. Então muitas das pessoas falam, não, mas o autoconhecimento, tem muito medo do autoconhecimento. Por quê? Porque é mais fácil ficar lá na fase, né, que eu tô indagando, mas tá bom do jeito, não tá bom, mas é melhor assim. Tá? Que nem o Tiririca faz, né? Como que é? Não sei o que, melhor não fica, né? A gente fica nesse padrão que é um padrão muito, muito pequeno para o que nós somos, pessoal. Nós somos seres infinitos, tá? Então, agora que eu vi a Fátima Trevisan, que eu me lembrei quem é você. Que legal que você esteja aqui, querida. Qual que é a minha proposta, então, pessoal? Eu fui criando ferramentas a partir dos cursos, das minhas formações e da minha própria experiência em trazer esse auxílio para você, para o seu processo. Lembrando que é sempre o seu processo, mas o seu processo impacta no meu, que vai impactar no processo de cada pessoa que faz parte aí do seu sistema, pelo menos, que está próximo de você. E você, fazendo esse processo com você mesmo, isso vai reverberar não só nas áreas da sua vida, mas de uma maneira mais global também. Então é um movimento lindo, tá?
Quais são essas ferramentas do autoconhecimento e que eu vou trabalhando então ao longo do curso Estado de Presença? É primeiro essa conexão de você com você mesmo, onde tudo começa. Tudo começa na nossa infância. Tá? Então a gente precisa voltar lá, porque lá tem muitas chaves, né? O que me deixava feliz na infância? Quais são os meus traumas? Todos nós, né? Se você colocar vários tipos de terapia, por exemplo, a constelação familiar, ela vai muito trabalhar com esse entorno. Qual que era? Se você é filho do meio, se você é primogênito, se você é caçula, se o seu pai foi presente, se seu pai foi ausente, como era a dinâmica familiar, como a sua mãe se colocava nas situações, quem tomava partido, quem te acolhia, se você era acolhido ou não, tudo isso tá em nós. Não é porque hoje, né, eu Roberta, tenho 50 anos, que isso não tá em mim. Isso tá em mim, sim, tá? E eu preciso reconhecer que a minha criança, ela tá aqui. E eu preciso alimentar ela, porque ela tem a essência da minha vida. Ela tem o meu propósito de vida. Lá, ela tem a semente. E se eu não cuido da semente, como é que eu vou querer virar uma árvore frondosa e alcançar todos os meus objetivos? Tá? Então esse é um ponto muito importante. Depois a gente vai trabalhar um pouco a nossa personalidade. Então a gente vai trabalhar a questão da nossa autoestima. Tá? Então, olhar os aspectos que a gente precisa desenvolver para valorizar tudo aquilo que a gente é. Porque muitas vezes a gente não consegue perceber tudo aquilo que a gente é. A gente está sempre nos criticando. Tá? Depois a gente vai trabalhar um pouco dos aspectos feminino e do aspecto masculino, né? Que eu gosto muito de trabalhar, oi Cris, com isso, porque parece que a gente fala feminino e masculino, a gente fala homem e mulher, né? E, gente, hoje também no supermercado, quando a gente está em estado de presença e autoconhecimento, a gente escuta as coisas e fica atenta, né? Tipo, aonde está aquele homem? A mulher falou, né? No meio do supermercado. Por quê? Porque é o marido que vai no supermercado, mas que nunca fez supermercado. E aí a mulher não tem muita paciência com o marido. Por quê? Porque ele está viajando lá e ela, né, faz muita coisa. E aí ela tem... Oi, Brandão, seja muito bem-vindo. Ela tem muita coisa para fazer, ela não tem muita paciência dessa viagem, às vezes, do marido, né? E aí tem um padrão, tá, pessoal? Tem vários padrões aí nessa fala dessa mulher que me chamam a atenção, né? Quando eu falo de feminino e masculino, eu não tô falando de homem e de mulher. Eu tô falando de características que estão em nós, tá? Tanto em homens como em mulheres, tá? Ou qualquer outras pessoas que têm hoje uma diversidade de gênero bem grande, que estão em nós, são aspectos energéticos, tá? E isso também é uma chave muito interessante sobre o nosso autoconhecimento, né? Nos meus atendimentos, pessoal, a gente tem um padrão, nós que viemos com o corpo feminino, né, corpo de mulher, muito grande de segurar o mundo nas costas, tá? E isso é uma característica masculina. Então, é muito interessante esse nível desse trabalho. A gente vai falar também dos nossos relacionamentos, porque os nossos relacionamentos dizem muito sobre nós, tá? Espelham muito. Então é importante também, a gente vai falar do propósito de vida. Propósito de vida não é meu trabalho. Propósito de vida tem a ver com os meus dons, com as minhas qualidades, tá? Para depois a gente chegar na sua própria jornada, porque o importante do autoconhecimento, pessoal, você vai recebendo ferramentas porque você faz curso, porque você vai investigando, porque você faz terapia, acompanhamento com psicólogo, ou você tem uma pessoa que você conversa. Esse processo da vida, ele é muito relacional para você assumir a sua jornada, que eu chamo de voo. Tá? E ser autorresponsável
pela sua própria vida. E daí, gente, você chega num nível, né? E eu tô começando a acessar esse nível do estado de presença, que olha como que ele tem nuances. Eu, Roberta, eu compartilho com vocês nessa live hoje, aonde a gente começa a se divertir mais com as nossas próprias historinhas. É como se nós fôssemos uma personagem. E várias pessoas que estão com a gente fossem várias personagens. E a gente vai vivendo esses dramas do cotidiano. E a gente vai começando em estado de presença com esse autoconhecimento que já está um pouco mais sedimentado dentro de você, você já está conhecendo um pouco mais dos seus padrões, você começa a olhar para essa historinha, se divertir no bom sentido, tá, pessoal? Mas acolher e falar, putz, usar 4 princípios muito lindos, assim. Primeiro, pessoal, que a palavra, ela tem que ser impecável nessas historinhas da vida. A primeira palavra impecável tem que ser a palavra com você mesma. Então, não conte mentira para você. Sobre você mesma. Assuma para você mesmo aquilo que não tá tão certo para você, que assume a sua própria vida, né? E comunica com clareza também isso para as demais pessoas. Então, no começo até a gente fica assim, nossa, mas o que será que eu vou falar? Depois é mais espontâneo, tá? Isso não quer dizer que você não possa dizer todas as verdades. Sim, mas é como você diz. Você não precisa mais ficar reagindo. Você não precisa mais colocar o dedo no nariz do outro. Por quê? Porque você já voltou esse dedo para você e falou, peraí. Você não se preocupa mais tanto com o outro. Você olha para você primeiro, tá? Então aí você fala menos e age mais, mas mais alinhado, tá? Coloca aí no seu caderninho, pessoal, a impecabilidade com a palavra. Seja impecável com a sua palavra. Coloca no seu computador, no para-brisa do seu carro. Isso é um treinamento para a vida, tá? Olha, a Wanda fez parte da segunda turma do curso Estado de Presença. Ela colocou assim, ó, no curso de presença revivi momentos muito bons que eu nem lembrava e isso me trouxe uma enorme alegria. Ótimo, porque também no autoconhecimento a gente vai trazer coisas que são muito agradáveis, né, Wanda? Porque senão parece que o processo fica muito chato, né? Eu não quero fazer autoconhecimento não, porque isso vai me trazer muita dor, tá? Mas a gente vai aprendendo com a alegria e vai aprendendo com a dor também. Muito legal seu depoimento, muito grata, tá, querida? Seja impecável com a sua palavra. A segunda coisa, pessoal, quando você começa então a sua jornada, já está com o autoconhecimento mais sedimentado, nesse estado de presença, consciência mais ampliada, reconhecendo os seus limites, o que você está trabalhando com você, as suas emoções, as suas memórias. Gratidão, Marcinha, já estou terminando, vou abrir para as perguntas, querida. Eu começo a não levar nada pro lado pessoal. Nessa historinha na qual eu sou uma personagem, eu não fico no nhenhenhé, pessoal, porque às vezes as pessoas fazem coisas e falam coisas a partir da visão delas, não tem nada a ver com você. E aí o que você faz? Aquela flecha tá vindo para você, ups, dá aquela desviada. Não fica ali comendo aquilo a vida inteira, sabe, remoendo. Não. A pessoa quis falar, beleza, tá? Gente, chegar nesse nível não é simples, tá? É um exercício. A terceira coisa é... Deixa eu olhar aqui que às vezes eu... não tire conclusões da situação. Nossa, essa pra mim... Essa pra mim é super desafiadora, porque eu sou muito intuitiva. Então pra mim já vem assim, não,
É isso, é isso, é isso, é isso. E assim, eu tenho esse sentido muito desenvolvido, né? Eu desenvolvo muito a minha intuição, eu tenho um sentido profético muito, sou uma pessoa que tem um pouco de premonição de coisas que vão acontecer. Então, às vezes, eu concluo muito as coisas. Isso não é legal, gente, porque quando a gente conclui, a gente fecha. Tá? Então eu concluo que aquela pessoa é agressiva, então eu não vou falar mais com ela. Pum, fechou. Tá? Isso não quer dizer que eu não tenha que colocar meu limite, tá? E o quarto ponto é dê o melhor de si em tudo. Faça o melhor que você pode. E tem dia que o nosso melhor é 20%. Porque aconteceram tantas coisas, a gente passou por tantas coisas que a gente dá 20% do nosso melhor, tá? Por exemplo, hoje, eu preparei uma aula muito diferente de yoga para dar à noite. Uma aula, toda a aula deitada. De decúbito dorsal com as costas no chão, trabalhando o lateral e também decúbito ventral. E eu estava muito animada, que eu tinha 3 alunas presenciais e uma aluna online. Só que as alunas presenciais só foi uma. E a aluna online foi também, né? Mas eu dei o meu melhor. Não é porque as pessoas não foram, sei lá qual foi o problema, eu não levei pro lado pessoal, elas não foram por minha causa, alguma coisa aconteceu, por isso que elas não foram, eu não concluí nada, e eu fiz o meu melhor com as pessoas que tinham, tá? E aí a gente vai nesse trabalho nessa jornada mesmo da vida, com muito mais consciência, muito mais responsabilidade e muito mais maturidade. Tá? Agora tô aguardando as perguntas de vocês. Batemos aí 1 hora de live, né? E tô aberta aqui. Quem tiver interesse de ter mais informações sobre o curso, ele começa na próxima segunda. São 3 semanas. Cada semana, uma aula na segunda e uma aula na quinta. Por que eu faço espaçado? Porque, gente, é um processo que não é uma coisa assim, que nem na live que eu falo um monte de coisa. É um processo que naturalmente na sua semana vão acontecendo coisas e reflexões também. E por isso que ele se estende por 3 semanas. Eu tô fazendo nesse terceiro módulo 1 hora e meia de duração, porque é bastante coisa pra gente trabalhar com algumas dinâmicas. Ele tá num preço muito acessível, pessoal, né? Diferente, como é em grupo, a gente consegue fazer um preço menor, porque realmente exige, pessoal, uma especialização nesse trabalho, né? Não é uma coisa que vem do nada. Tem muita experiência, tem muito estudo, tem muita dedicação, são muitas horas, né? E então quem estiver interessado, quiser colocar alguma questão aqui, ou também me mandar um direct. E quem também quiser perguntar, dividir alguma coisa, me deem feedbacks, né? Se vocês puderem colocar para mim aqui nos comentários, eu sou muito grata, porque é a partir do que vocês me trazem que eu também posso elaborar o conteúdo. Né? Porque às vezes eu tô aqui na minha viagem, na minha experiência, mas eu tenho que alinhar essa minha experiência e essa minha jornada com aquilo que eu tô propondo para vocês também, tá bom? Então eu sou toda ouvidos, vou tomar uma aguinha aqui. Fico muito feliz enquanto vocês não ficam pensando muito, tá? Coloca aí no chat, eu gosto muito de ler as coisas do chat. Anotem, né? São os 4 acordos toltecas que vêm, os 4 compromissos que vêm desse livro aqui, da filosofia tolteca. Tem muito lindo assim, ó, que o caminho, né, desses 4 compromissos é um caminho de liberdade, quebrando velhos compromissos, né? Para mim, os velhos compromissos são expectativas, julgamentos, culpa, remorso, ressentimento, né? E aí a gente começa realmente a estar num outro nível, tá? Ó, a Marcinha, o curso é só no momento ou ele fica numa plataforma para frente? Não, esse curso, ele é só no momento, eu não tô nem gravando ele. Sabe por quê, Marcinha? É muito importante a energia do momento, que é uma coisa que a gente descobriu nessa pandemia. Porque a gente forma uma egrégora num curso, né? E aí, o presencial, a gente tem partilhas,
né? E as partilhas, o processo do outro, ele implica muito no meu processo também. Então, não sei se eu sou uma pessoa para trabalhar com plataforma, deixar o curso gravado, tá? Eu acho que eu sou mais de estar trabalhando assim, online, mais síncrono, e eu tá junto com vocês. E aí, uma coisa que agora eu lembrei é, gente, esse curso não é um curso para mulheres, tá? Até agora só fizeram mulheres, mas é um curso para pessoas. Ia ser muito legal ter homens participando desse curso, porque a gente consegue fazer contrapontos, tá? A Márcia coloca assim, no curso teremos atividades extra live? Sim, cada aula é uma temática, tá? A primeira temática é esse momento onde a gente vai trabalhar com essa coisa da primeira infância, e aí eu faço todo um procedimento, uma dinâmica, tá? A segunda aula a gente vai trabalhar com a questão da autoestima, tá? Então, não é só, eu não vou só estar falando, trazendo conteúdos falados, a gente faz também algumas dinâmicas, né, relacionadas muito às próprias ferramentas que eu trabalho nas terapias, que são o Theta Healing e o Quantum Beam, e também tudo que eu vou aí criando também a partir do momento que eu abro esse campo de atendimentos também e de autoconhecimento. Tá? Então, não é um curso simplesmente de explanação de conteúdo, né? É muito importante a troca, as pessoas compartilharem o que aconteceu com elas, o que está acontecendo com elas, tudo isso faz parte também, né? A gente também tem um diálogo aí durante o curso. Muito legal as suas perguntas, viu, Marcinha? Muito grata aí pela sua presença, a presença de todos vocês. Mais questões, pessoal? Olha, não sei se vocês gostaram, né, do jeito que eu elaborei a live de hoje, nesse conteúdo de presença, mas começando lá com a mente, passando para a consciência, essa consciência mais integrada no corpo, as nossas indagações. Olha, Wanda, é um curso em movimento, não estático, então sua condução é importante. Eu gosto muito, muito grata, eu gosto muito da Wanda, eu gosto muito da família dela. Realmente, se eu for pegar a primeira turma para a segunda, não é que muda o conteúdo, mas a maneira, vão acontecendo coisas. Por exemplo, hoje, pessoal, de quarta eu trabalho com um curso que chama Técnicas de Redução de Ansiedade. Linda, obrigado, Flá. E aí eu comecei a aula de hoje, eu ia trabalhar, hoje a gente ia trabalhar a questão do relaxamento. Relaxamento é o estado natural do ser. Olha que coisa mais linda. Relaxamento não é só a gente relaxar na rede, não, gente, ou dormir, tá? O estado natural do ser não é um estado ansioso. É um estado que tô aqui, ó, eu tô fazendo live com vocês. Eu elaborei uma coisa, mas tá vindo muitos insights, muitas coisas, e aconteceu isso de manhã. Eu me programei, isso que quando eu entrei na aula, me veio uma coisa, e aí eu fiz uma meditação que foi muito interessante, e que surgiu na hora a meditação, né? Eu tinha feito ela já algumas vezes, mas não da forma como veio. Tá? Então a gente vai abrindo um espaço também para sair desse mundo funcional. Olha a Cidinha que querida. Explanação dos conteúdos fazem parte do nosso cotidiano, aprendemos muito. Tá aí, amei. Isso, a live, né, Cidinha, ela é importante realmente, né, a gente falar. E eu gosto muito de falar, gente. Então até nas minhas aulas de yoga, eu vou explicando um pouco o que é. Porque é importante, a nossa consciência adora aprender, pessoal. A nossa consciência adora ideias, é por isso que existe tanto conhecimento no mundo, tá? Ô, Ana, seja bem-vinda, a gente está acabando aqui, mas seja muito bem-vinda. Pessoal, a live vai ficar gravada no IGTV e no meu canal do YouTube. Então, se vocês conhecerem pessoas que possam se interessar por esse conteúdo e pelo curso também, tá? Eu vou colocar aqui, vou deixar o meu contato também de WhatsApp, para quem não tem,
porque aí também a gente pode trocar uma ideia. Peraí, que eu errei o número. Uma ideia, tá? Não só a respeito do curso, né? Ai, peraí, tá errado, gente. Esquece o número, que eu não tô conseguindo enxergar aqui, mas é o 16, é 991. 9. Não sei se coloquei 9. 963193. Agora foi, tá? Isso. Mas a Marcia colocou que aprender rejuvenesce. Eu acabei de ver um post de uma amiga que é terapeuta que mora em Santos, a Jéssica, que ela colocou assim que aprender coisas novas, gente, o cérebro muda, a nossa sensação muda, ela tá aprendendo a tocar gaita. E aí eu achei super legal porque eu comecei a aprender tango, né? Tô fazendo aula de dança de salão e eu comecei aprendendo tango, que é uma dança assim super elaborada, né? E eu já danço, fui bailarina e tal, mas como é bom você aprender coisas novas, pessoal. É muito, muito, muito bom, é muito bom, mexe com a gente, né? Renova, faz a gente questionar coisas, faz a gente mudar coisas, conhecer pessoas novas. Tudo isso é movimento na vida, né? E por isso que a Wanda coloca que o curso ele é movimento, porque na verdade eu sou eu não consigo parar quieta, né? Quando eu encontro uma coisa que eu gosto, eu mergulho fundo e aí essa coisa vai me levando para outra coisa e eu sou muito curiosa, muito criativa e aí a coisa não tem fim realmente. Meninas e meninos, não sei se os meninos estão aí ainda, se o Marcos perguntou sobre o curso essa semana lá no direct, o Pedro entrou, o Ulisses, eu não sei se vocês estão ainda aí, o Psi Brandão, também não sei se você tá aí ainda, mas se vocês tiverem questões, coisas para colocarem, e mais alguma partilha, para daí a gente encerrar e poder finalizar a nossa noite. Vocês aí na casa de vocês. Vamos fazer então um exercíciozinho. A gente tem 8 pessoas ainda para a gente finalizar. Vocês topam? Quem tiver a aguinha perto pode tomar um golinho. Se não tiver, não tem problema. Eu só vou te convidar a fechar os seus olhos. Isso, dá uma respirada. Eu gosto de fazer essa respiração puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e fazendo esse. Né? A gente move toda a intensidade do nosso dia, todos os pensamentos, sensações e situações. Vamos juntos, 3 vezes. Você aí na sua casa e eu aqui comigo. Mais uma. E uma última. Muito bem. Agora, cada um de nós, aonde estiver, vai trazer alguma coisa que você quer agradecer nesse momento. Quando a gente agradece, isso que era 10 coisas se transforma em 50. Então pensa numa coisa que de repente aconteceu nessa semana ou na semana passada, que foi uma coisa muito boa na sua vida. Você falou, nossa, que coisa legal. Às vezes foi um telefonema, às vezes foi um insight que você teve, alguma coisa que chegou para você. E aí você agradece mentalmente, em conexão com o seu corpo, em presença com o seu corpo, em presença com isso que aconteceu. Agradecendo assim com todas as suas células, com todas as suas vísceras, com toda a sua energia vital. Pode falar mentalmente, eu sou grata por isso que aconteceu na minha vida. Eu sou grata por esse aprendizado, eu sou grata por essa palavra. Eu tenho por
Toda vez que eu deito para dormir, eu procuro fazer 10 agradecimentos, né? Às vezes se repetem, eu agradeço pela presença da minha filha, agradeço pela minha própria vida, são coisas que se repetem assim, né? Muito bem, pessoal. É isso. Meu agradecimento por vocês, por todas as pessoas que passaram nessa live de hoje, por poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, do meu caminho, do meu propósito de vida. Sigo à disposição, sempre que vocês precisarem, me mandem mensagens. Quem se interessar pelo curso, eu também estou aqui. Se você sente que isso pode ser uma contribuição para outra pessoa também, que não me conhece também, tá bom? E aí, ó, um beijo grande para vocês e uma boa noite, tá bom? Vou colocar aqui um boa noite, uns coraçãozinhos para vocês que me mandaram tantos coraçãozinhos lindos. A minha gratidão. Obrigado, Fá, pela sua presença, fiquei muito feliz. Obrigado, Elisete, muito querida você, me acompanhando aí nessa jornada. Elisete fez parte da primeira turma do curso Estado de Presença, né? Quando eu comecei mesmo essa jornada, muito legal que você esteja aqui. Marcinha, Ana, gratidão, Flá. Assim, você é uma gratidão, Nath. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Ivan. Ó, e a Wanda tá desejando aqui um ótimo feriado, um ótimo final de semana para todos nós. Muito bem. Boa noite. Isso, bom descanso, pessoal. Vou tomar um chazinho agora. Boa noite, Marcinha. Você é muito, muito querida, viu? Fiquei muito feliz. Boa noite, Marcos. Que legal que você tá aqui, Marcos. Que você escutou a live toda. Muito legal, muito grata pela sua presença. O Marcos é uma pessoa que me instiga muito, me faz pensar muito sobre muitas coisas, viu, Marcos? Obrigado aí pela sua presença. E vai ser um prazer se você estiver no curso, tá? Tô te cutucando aí. Para abrir aí coisas novas na sua vida também. Pessoal, um beijo grande, muita paz para todos vocês. E a gente se vê próxima semana, não vou fazer live, a gente se vê na live do dia 21, que eu ainda não programei. Mas aí corre lá sempre nos meus stories que eu vou estar trazendo coisas para vocês. Um beijo grande. Boa noite. Ui! Vou encerrar, pessoal.